Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ricardo Klein e estou aqui hoje para falar o porquê investir no mercado imobiliário. E para começar, eu quero explicar um pouquinho do macro sobre o mercado imobiliário e também sobre o mercado de investimentos, certo? Então me acompanha aqui, eu quero fazer um desenho para ver se consegue pegar essa linha de raciocínio. Pessoal, quando a gente fala em investimento, a gente basicamente usa 3 pontos. E os 3 pontos quais são? Pensa então num triângulo, certo? Nesses 3 pontos a gente tem, num lado deles, a segurança, correto? No outro lado deles eu tenho a rentabilidade e no outro lado dele eu tenho a liquidez. Infelizmente, o mundo não é perfeito e a gente não consegue ter os 3 pontos juntos, mas a gente sempre vai conseguir interligar 2. Então, quando eu tenho segurança com liquidez, qual é o exemplo que eu uso? Poupança. Por quê? A poupança ela é segura e líquida, porém ela não te dá rentabilidade. Hoje a poupança não cobre a inflação, correto? Então, se eu aplicar lá 100 mil reais hoje numa poupança, em termos de um ano, eu vou ter basicamente 102 mil reais. A inflação ela seria muito mais alta que isso. Perfeito? Tá entendido? Quando eu falo de liquidez e rentabilidade, eu vou ter o quê? A Bolsa de Valores, como exemplo. Então eu tenho aqui a Bolsa de Valores, certo? Bolsa de Valores, elas podem dar grandes ganhos, como também grandes percas. Olha esse exemplo. Então pensa quem comprou a ação da Magazine Luiza, que comprou a 2,20. Ela chegou a bater o teto de R$28. Essa pessoa ganhou muito dinheiro? Sim. Só que ao mesmo tempo, teve pessoas que entraram e compraram ela a 28. E hoje ela vale na média de R$4. Perdeu muito dinheiro também. Então, eu costumo falar que você precisa ter o quê? Estômago para você estar na Bolsa de Valores, certo? Agora, quando eu vou falar de rentabilidade e segurança, qual que é o exemplo que eu dou? Imóveis. Por quê? Imóveis ao longo do tempo, ele se prova que ele vem valorizando, certo? Então eu uso sempre o exemplo seguinte. Aquele teu poder de compra do real, que lá em 94, quando foi inventado, que R$100 lá naquela época você comprava muita coisa no mercado, hoje você vai com R$100 no mercado e você não compra nada. Por quê? O equivalente na época de R$100 para hoje, ele vale apenas R$12. Essa é a deflação que tem o país. Isso que o país tem. O país imprime muito dinheiro nosso. E agora, quando eu falo do quadrado dos imóveis, na época você comprava um terreno por R$5 mil. Hoje você pode procurar o Brasil inteiro que você não acha um terreno por R$5 mil, correto? Então significa o quê? A médio e longo prazo, o quadro dos imóveis, ele vai subindo, certo? E aí, como eu falei para vocês, o mundo não é perfeito, então a gente tem rentabilidade e segurança, correto? Só que quando eu quero ser líquido no imóvel, ele não é algo que você dá um clique e ele vai ser vendido. Você precisa de um time para ele ser vendido, certo? Claro que se você tem profissionais de qualidade que te ajudam a escolher um bom investimento, aonde você tem um bom spread, tanto de entrada quanto de saída, isso ajuda muito. E é muito o que nós fizemos aqui. É muito o que a gente trabalha aqui. A gente está muito focado em deixar o teu imóvel, o teu patrimônio sempre líquido, certo? Então, se você tem um bom profissional, ele vai ajudar você a chegar nesse caminho aqui, que é o caminho da liquidez. Quando eu falo de imóveis e falo de uma das melhores regiões do país, que é a nossa, é aqui em Santa Catarina, que é o litoral catarinense, para você ter ideia, hoje, Itapema está entregando 25% ao ano numa compra normal do imóvel. Esses dados são da FIP/ISAP, que seria como se fosse um portal imobiliário que faz avaliação de quanto está evoluindo o mercado de cada região, certo? Então pensa comigo, eu tenho aqui em Itapema 25% ao ano, que é o que Itapema entrega. Só que quando eu trago para Sante Imob, o que a gente faz aqui? Nós buscamos informação privilegiada. Essa é a função nossa aqui na Sante e a função do meu time. Sempre estar no mercado buscando informação privilegiada para que o nosso investidor tenha ganhos acima do que o mercado já entrega. Porque senão é mais vantagem você pegar o teu dinheiro e deixar ele no banco, correto? Aí quando eu trago aqui para esse mercado, qual que é a linha de raciocínio que eu tenho? Nós estamos aqui num mercado muito pujante mesmo. Então eu pego aqui o nosso exemplo lateral, que é Balneário Camboriú. Essa é a nossa referência. Balneário Camboriú, há 20 anos atrás, foi montado um plano diretor no qual existia uma outorga onerosa. A outorga onerosa nada mais é do que compra de espaço céu aéreo. As consultoras pagavam para o município, pagam até hoje, né, para o município,
para poder construir mais altos prédios. Com isso, na verdade, elas compram um índice construtivo. Itapema, por sua vez, autorizou a outorga onerosa somente em 2018. Só que essa outorga onerosa, quando você paga para o município, o que acontece? O município é obrigado a reverter em infraestrutura. Então, Balneário Camboriú é o que é hoje por causa da infraestrutura que tem e por causa do modelo de outorga onerosa. Então, Itapema, em 2018, iniciou o plano de outorga onerosa. O que acontece? Itapema está para explodir muito mais ainda. Balneário Camboriú, depois que inventou a outorga onerosa, ele teve um boom imobiliário 10 anos depois. Itapema só está com 4 para 5 anos de outorga onerosa. Então a gente tem muita coisa boa para acontecer ainda. Por isso que eu sempre falo, bola da vez é Itapema. E por sua vez, quando eu olho Itapema, eu tenho uma cidade vizinha aqui que se chama Porto Belo. E nela tem um bairro chamado que é Balneário Perequê, que lançou a outorga onerosa agora em 2020. Então esse sim eu enxergo como bola da vez, né? Porque 2020 para cá só tem 2 anos. E aí que está começando a acontecer também o boom imobiliário. Perfeito. Analisando tudo isso, o que a gente chega à conclusão? O porquê que isso acontece aqui nessa região? Por que isso é aqui na nossa região que acontece? Primeiro, hoje Santa Catarina está entre os 4 melhores estados para se viver, assim como o 4º maior PIB, certo? Quando eu pego a nossa região aqui, pensa que nós temos aqui, ó, praia, Balneário Camboriú, Itapema. Eu pego em volta de Itapema, Balneário Camboriú, eu tenho Joinville, eu tenho Jaraguá, eu tenho Blumenau, eu tenho Brusque. Essas 4 cidades que eu citei aqui, todas elas têm empresas de capital aberto e grandes empresas aqui na região. Então pensa comigo, 4º maior PIB, aonde esse 4º maior PIB eu faço um diâmetro de 120 km, nesses 120 km eu alcanço 70% do PIB do estado. É bom ou não? Por que eu estou contando essa história? Porque é o seguinte, aqui na nossa região tem muitos imóveis que são usados como segunda residência. E o que ajuda nós na segunda residência? A pessoa vem e escolhe um imóvel ou que é melhor que o dela que ela usa, ou pelo menos similar. Ela não vai sair de casa a cada 15 dias para passar um final de semana aqui na praia, sendo que está a 100, 120 km, então isso é possível, para vir aqui passar perrengue, correto? Então isso ajuda nós a ter demanda na cidade. E fora dessas cidades aqui, hoje Itapema, Balneário Camboriú, já é conhecido nacionalmente, assim como também mundialmente. Para vocês terem ideia, no dia de hoje, eu fiz um post no meu Instagram que ele diz assim, 7 famosos que investem em Itapema. Dentre deles está Neymar, Zezé de Camargo, Bruno, do Bruno e Marrone, Alexandre Pires, que inclusive Alexandre Pires mora com a família aqui em Itapema, os filhos de Alexandre Pires estudam aqui em Itapema. Se todo esse pessoal que por trás deles tem uma gama de consultores de investimento aportam o dinheiro deles aqui na região, por que nós, cidadãos comuns, não estamos aportando nosso dinheiro aqui na região ainda? É, não é? Então olha só, quando eu penso tudo isso aqui, eu olho tudo que está acontecendo aqui, eu olho região, eu olho que é uma região diferenciada do país, o que eu enxergo? Eu enxergo um mar de oportunidades. Não é só o mar de Itapema, mas um mar de oportunidades. Lembra que eu te falei a localização? Nós estamos a 30 minutos do aeroporto de Navegantes, a 60 minutos do aeroporto de Florianópolis. Na verdade é 50 minutos, mas eu boto 60 porque assim nós pegamos um trânsito de Floripa. E outra, eu tô a 60 minutos da capital do estado. Então a gente está com uma região que realmente é muito pujante na questão de bem localizada. E eu tenho tanto fácil o acesso para o sul quanto para o norte, porque a gente tem a BR-101 cruzando dentro de Itapema. Isso nos facilita muito na localização geográfica. Agora eu vou falar um pouquinho de Itapema, por que Itapema está entregando 25% de valorização ao ano, certo? Isso se você não pegar uma carteira na Santi, a Santi está entregando 50%, então já fica a dica aí, tá? Itapema hoje entrega 25% por um motivo bem simples, parceria público-privado, aquilo que eu comentei antes com vocês da outorga onerosa. Então hoje as consultoras, elas estão pagando para o município para que o município possa sim reverter isso em infraestrutura, certo? Então a gente tem aqui o plano de alargamento da faixa de areia, a gente tem aqui o plano de um novo hospital, a gente tem aqui o plano da revitalização inteira da cidade, a gente tem também aqui o pier, aonde é na divisa com o Balneário Perequê, e também eu tenho no canto da praia uma nova marina. Então só esses projetos, quando saírem do papel, a gente tem no mínimo um potencial de valorização aí de 70% a 80% no valor do imóvel hoje, certo? Quando todos esses projetos estiverem prontos. E o melhor que eu te falei antes, por que esses projetos a gente tem confiança que vai sair?
Porque ele é um projeto que ele é público-privado. Ele não depende nem só do município e nem só das empresas. Ele é um misto. Ele é dinheiro do privado com um público muito efetivo que hoje Itapema é bem representado pela nossa prefeita, né? E aí, entendendo de todo esse mercado, todo esse contexto, o que nós da Sante enxergamos? A gente enxergou simples e objetivo. O mercado imobiliário, ele é feito de muitas oportunidades. Essas oportunidades, por sua vez, elas estão espalhadas. Pensa numa cidade que hoje tem mais de 600 imobiliárias e mais de 400 construtoras. Como que eu faço para me diferenciar e saber se estou fazendo um bom negócio? Simples e objetivo. Fala com o pessoal da Sante. Brincadeiras à parte, mas olha só o que eu vou falar para ti. Você tem como tirar prova real, tá? O que a Sante faz hoje? Qual que é o papel da Sante hoje aqui? É conhecer todas essas incorporadoras, todas essas construtoras, para nós fazermos o nosso filtro, saber se dentro daquele tripé que tem segurança, tem liquidez e tem rentabilidade, se eu posso colocar o meu investidor lá ou não. Porque tu sabe que todo lugar que tem muita construtora tem as boas e tem as ruins. Todo lugar que tem muita imobiliária tem as boas e tem as ruins. E isso é o que nós primamos aqui, esse é o nosso princípio aqui na Sante. É fazer um bom negócio para o nosso cliente. Sempre foi e sempre vai ser. Quando eu falo de informação privilegiada, que é o que o mercado atua hoje, é o que nós temos aqui e é o que a gente mais faz. Por quê? A informação privilegiada, ela está no relacionamento do dia a dia. Ela está no volume de negócios que eu faço com as incorporadoras, o volume de negócios que o nosso time faz com as construtoras. Isso é o que nos traz o benefício de poder conseguir algo rentável para o nosso investidor, algo que entregue acima da média dos 25%. E quando eu falo de relacionamento, é relacionamento próximo mesmo. Então vou dar um exemplo, tem algumas consultoras, algumas incorporadoras que nós somos o player 1, nós somos o escritório que mais vende para eles. E óbvio, quando você mais vende, você tem algumas oportunidades de montar negócios junto com essas consultoras. O que é o montar negócio? Montar negócio é você conseguir um bom terreno, bem localizado, permutar com a própria construtora e a construtora, por sua vez, idealizar o projeto entendendo o que nós precisamos para vender na rua. Então a gente monta o projeto tudo junto, escolhe o arquiteto, monta a fachada, entende o que fica bom de planta, o que é uma planta boa e o melhor, o que é um preço justo para o investidor, porque esse investidor tem que ganhar dinheiro junto com nós para ele nunca mais sair da nossa roda. Ele entra, ganha dinheiro com nós, a gente revende o imóvel dele, coloca dinheiro no bolso dele e a gente deixa o ciclo completo. Depois que ele teve a boa experiência com nós, ele não sai mais da nossa carteira. Quando eu estou trazendo essa ideia de negócio, eu vou lá, sento a consultora, mostro o terreno, permuto e escolho algumas unidades para que eu tenha exclusividade antes desse produto sair no mercado. Esse é o nosso business, esse é o nosso negócio. Trazer a melhor oportunidade antes que o mercado saiba dela. E aí entra o nosso time de especialistas, nosso time de corretores, para quê? Para fazer as ligações para todos os nossa carteira de cliente, que é prioridade para nós, e depois para aqueles clientes que estão querendo buscar investimento, que talvez pode ser a sua possibilidade. Dentro disso, nós estamos entregando um percentual não de 25%, mas um percentual anual de valorização de aproximadamente 50%. Olha só, quem não quer ter o seu patrimônio valorizando 50%? E eu vou mostrar um exemplo. Qual que é o poder da alavancagem que só no imóvel você consegue? Pensa comigo aqui. Eu vou comprar um imóvel de 600 mil reais. Correto? Esse imóvel de 600 mil reais, aqui no nosso mercado, como que você compra ele? Você compra ele com uma parcela de entrada de aproximadamente 60 mil reais, certo? Eu compro depois ele em 100 vezes de 2.500 e eu vou comprar ele com um reforço anual de 36.500 durante aproximadamente 8 anos, tá? Qual que é a primeira mágica do negócio? Esse imóvel de 600, eu já fiz a pesquisa que ele está sendo vendido no mercado, na maioria das tabelas das consultoras, a 800 mil. Esse é o preço de mercado real. Só que não adianta eu levar esse imóvel de 800 mil para te investir aonde o mercado está validando. Lembra que eu te falei da informação privilegiada? É isso que acontece. Eu tenho informação privilegiada, eu tenho a permuta atada e eu tenho essas unidades, basicamente 30% do prédio, sendo vendido a 600 mil reais. Essa é a oportunidade que a gente tem. Só que quando eu calculo 600 mil reais, que daqui 2, 3 meses a consultora lança 800, você já não tem um ganho de 200 mil reais aqui? Porque se você está comprando a 600 no imóvel que vale 800, você tem um ganho de 200 mil reais, correto? Só que você não tirou 600 mil reais do bolso para ganhar 200. Não.
você tirou 60 mil reais do bolso para ganhar 200. E se eu transformar mais a valorização que a região entrega, a possibilidade de lá no final, quando você receber teu imóvel, que é dentro de 4 a 5 anos, você ter ganho no mínimo 30% em cima, 30% ao ano, em cima do teu capital investido, é muito grande. Por quê? Porque basicamente eu dobro o teu capital só de arrancada, só de informação privilegiada e mais do que o mercado entrega. Tá me entendendo? Então esse negócio aqui é o que nós somos especialistas aqui em Itapema, é o que nós mais sabemos fazer. E tem que lembrar, claro, que depois a gente precisa ter um bom produto. Por quê? Porque não adianta eu ter bons números e a consultora não for séria ou a consultora não ter um bom acabamento. Porque depois eu preciso mostrar esse produto pronto para que eu encante o cliente final, o cliente que quer morar aqui na cidade, e aí sim eu conseguir efetuar esse produto na rua e botar o dinheiro no bolso do meu investidor. Então, se porventura você se sentir interessado em tudo que eu te passei aqui, deixe seu contato para nós, entre em contato com o nosso time da Santimob, que a gente tem certeza que vai ter a oportunidade certa do momento. Lembra, né? É o momento. O time de entrada no produto é muito bom. Então fica aqui o meu convite a vir tomar um café conosco, a vir entender um pouco mais de como a gente trabalha e, óbvio, conhecer o nosso time, que é um time de campeão, é um time que vai, com certeza, fazer jus ao teu investimento, ao dinheiro que você suou para conquistar.